Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e vamos dar uma olhadinha na história desse cara aqui, o Brent Friedman. Vamos trazer ele para a tela, tá aqui, ó. Esse cara aqui conversou com esse cara aqui. Esse cara contou a história pro Braden Freeman que a gente vai ouvir. Isso aqui saiu no X e depois eu fui atrás e achei a informação. Aqui, ó, former Assistant Secretary of Navy, John Harrington, que é esse cara aqui. Esse aqui é o John Harrington. Ele foi secretário de energia do governo Reagan em 1985 a 89. E ele contou uma história pra esse cara. Esses dois, eles eram amigos, tá? Ele tinha 18 anos ali em 81. Ele vai contar a história direitinho. Ele deu a entrevista nesse canal aqui, ó, na Stellar Productions, se vocês quiserem ver. O problema é que não tem legenda. O YouTube não colocou legenda. Então eu tive que pedir pro meu computador fazer a legenda, tá? Então dá um desconto aí. Mas tá aqui pra gente ter um pouco do contexto da história que a gente tá falando, né? Um produtor de Hollywood gerou uma nova... Google. Um produtor de Hollywood gerou nova controvérsia ao alegar que o ex-funcionário do governo Reagan, John Harrington, confidenciou a ele sobre seus encontros com extraterrestres. Harrington supostamente chorava todas as noites lutando contra o peso do que tinha do conhecimento, o que provocou uma onda de ceticismo e curiosidade online. Mas vamos ouvir o cara contar a história e eu espero não tomar um copyright. Eu vou parando aqui devagarinho, às vezes, tá? Para não tomar um copyright. Então, vamos ouvir a história dele agora. So we start to talk, we catch up, and at some point I ask him, well, what is his new job? And he quickly explains he can't really say, it's classified, he's working for the president, and I keep pushing, and eventually he says, well, you know, to get the job, I had to be briefed, and I went and lived in an underground facility in West Virginia for a number of months. And every night, you know, after they would brief me, I would cry myself to sleep. And yeah, and that, you know, that line still haunts me, because this is a man that I couldn't imagine crying once, let alone every night. And, you know, of course I said, well, why? I don't understand. What would cause you to cry yourself to sleep every night? And his response, you know, was really startling. He said, this is not the world I thought I was bringing my daughters into. Bom, tá aí, esse cara aqui tá falando que esse senhor aqui, o John Harrington, falou isso pra ele, que ele ia dormir de noite chorando, porque o que contaram pra ele, assim, era algo fora de série, era algo surreal, tá? Então vamos continuar ouvindo a história. Esse senhor aqui, na época, ele tá falando que isso aí aconteceu em 1981, mais ou menos. Então ele tinha 18 anos na época, tá? E ele tem a história ali, eles se conheceram, daí eles eram vizinhos, daí esse cara se mudou e ele pediu pra ele levar o carro dele e o resto das mudanças dele, né? E ele foi, chegou na casa dele e ele viu esse cara aí, aonde que ele via, né? Que era um cara que se cuidava bastante, não bebia álcool, nada. E chegou lá, ele viu que o cara tinha mudado completamente e falou isso pra ele, olha, eu tô trabalhando pro governo e o que eles me falaram é algo surreal. Mais ou menos isso, e aí ele falou, né? Eu vou dormir chorando. Vamos continuar aqui. And, you know, again, I'm sure most people listening to this are older than 18, but when you're 18 years old and you hear those type of statements, there's no frame of reference. Like this is all very kind of staggering ideas. And so I pushed back and I said, well, okay, I need to know something because I'm like a son to you, aren't I? Like, well, right. What is this world that I've been brought into? I need some answers. So I pushed, and eventually he hit on something interesting. He said, you know, when you were growing up, I remember you were into science fiction and comic books and stuff. And so I can tell you one thing, aliens are real, they're here, and I've seen them. Now, 81, my frame of reference for aliens was, ironically, Close Encounters of the Third Kind. I may have seen some, you know, 50s and 60s sci-fi movies and stuff, but I just took those as a joke. Like, I didn't really think about it. I don't know that I even knew what Roswell was when I was 18. So I didn't know that there was a big conspiracy or cover-up. I really only had a frame of reference of
at that point, Close Encounters of the Third Kind. So what I said to him, well, wait a minute, are they alive? And he said, well, I can't say. I said, well, you can't say or you won't say? And he said, I can't say. And this is another thing that I still come back to. Like, why would he say, like, did he say he can't say because he didn't know, or this is not a life form as we know it? Or, like, there's a lot of ways to interpret this. Isso aí em 1981, ele tá falando agora, né? E será que esse cara tá falando porque eles estão vivos ou não estão vivos? É um tipo de vida que a gente não sabe se tá vivo ou se não tá vivo. Por isso que eles mudaram de UFO para UAP, em vez de objeto voador, para um fenômeno aéreo estranho, né? Então, assim, se isso realmente aconteceu em 1981, porque parece que perguntaram para esse cara aqui, para esse senhor, e ele negou a história, tá? Até agora parece que ele negou a história. Então, assim, ele até fala assim, que, ele me disse que ele ia negar se algum dia eu contasse essa história, tá? Esse cara aqui disse que, né, ao menos que ele ia negar, e ele realmente parece que negou. But I quickly pushed on to, well, I don't understand. If that's true, how can people not know about it? And he said, oh, lots of people know about it. Just go into any bookstore and you'll see all sorts of books written on the topic. The catch is that right next to them, you'll see books that we published. And the cover up and the propaganda is a multi-billion-dollar initiative to keep this secret. And there was a couple things that stood out to me there, obviously, which was, first of all, I don't know that I'd ever heard the term billion before in 1981 at 18. It just sounded big, but I had no concept of what that was. But also the idea of a government cover-up. Granted, I kind of did live through the Watergate, but I don't know that I fully understood all of the mechanisms of that cover-up. I knew Nixon did something wrong, but I just didn't really get into the details. So the idea of there being a multi-billion-dollar cover-up that went on apparently for decades was just way beyond my comprehension. And as I kept pushing him to tell me more, he ultimately was very careful about the details he gave me. I asked him at one point, like, well, so wait a minute, you're telling me no one is ever going to know this? The truth is never going to come out? And he said, well, it may come out. It may come out in our lifetime if it has to. And I said, well, why can't people know this? Like, you've told me, and I'm not freaking out. And he said, well, the whole truth is it's far more complex than what I'm telling you. But also something to understand is that, number one, we live in a God-fearing country, and to unravel, the fabric of religion in this country could cause major upheaval. Again, 1981, maybe that was true, maybe it wasn't, but it sounded like he was speaking from a position of authority. And then secondarily, he said the other thing is there's only one thing that holds the entire world together, and that's the global economy. And if you were to mess with that, you would disrupt every government's ability to control their populace, and then you would have chaos. And so what would be the point of disclosing the truth if it would only cause chaos, if it would make the world a worse place? Again, huge, big concepts that at the time I have since been asked, well, why didn't you ask him this? Or why didn't you counter with this? I was stunned. I was like a deer in headlights at that point, because my whole world was kind of unraveling during the course of this conversation as I was trying to make sense of this. And I think, Bryce, you can probably relate. When I told you this story, I remember looking at your face and you were having some of the same emotions that I was, just trying to keep it all in your head and make sense of it. Esses dois aqui, eles são produtores de Hollywood, tá? Eles fizeram uma série chamada Dark Skies. Dá pra ver alguma coisa dela, é uma série bem antiga, da década de 90 também. E ela falava várias coisas ali, os alienígenas, eles invadem as pessoas através de um bicho lá, que é tipo um arquivo X, mas mais puxado pra ET, Dark Skies. Eles entram e fazem as pessoas
eles começam a comandar a cabeça das pessoas. Tipo assim, tipo um alien que entra no peito, né? Do filme Alien, ele entra no peito, explode o peito e sai fora. Ali eles entram e ficam na cabeça e eles ficam manipulando as pessoas, tá? Aí é esse cara aqui que tá contando essa história aí a respeito desse secretário de defesa. Mas quem é que é esse Braden Friedman, né? Quem é que é esse cara aqui de óculos que a gente ouviu ele contar a história? Eu perguntei pro ChatGPT, ó. Braden Friedman é um roteirista e produtor de televisão e cinema que trabalha em Hollywood. Ele escreveu e produziu episódios para a série Star Trek, Picard Under the Dome, The Good Doctor, Constantine, e também participou em projetos de filmes e séries de ficção científica e fantasia. Seu trabalho costuma envolver roteiros de dramas e sci-fi, e ele tem crédito tanto como produtor executivo como roteirista em várias produções televisivas. Daí a história. Agora, será que esse secretário de energia dos Estados Unidos do governo Reagan realmente falou com ele ou não? É mais uma daquelas, né? Eu tô falando aquilo que o outro me falou. É sempre assim, esse me disse que viu, alguém que disse que viu, e fica esse telefone sem fio gigante, né? Mas tá aí a história. A história foi pros sites aí, para quem conhece, quem busca sobre ufologia vai ouvir falar, talvez não sei, porque o YouTube eu não sei o que houve aí, não deixou eu colocar a legenda, não tem legenda nesse episódio. Mas a parte importante é essa que a gente viu agora, e agora tá legendada aí, mais ou menos pelo meu computadorzinho aqui, que tentou fazer alguma coisa. E aí? O que vocês acham? Será que realmente, se a gente falar a verdade, o que vai acontecer? O mundo vai virar um caos de acordo com ele? É isso que acontece, né? Se liberar que os ET estão aqui, que os extraterrestres estão aqui. E daí a gente tá vendo, né? Muita religião, política, né? Coisa militar, tudo meio que envolvido, né? É um bolo gigante, assim. Cada fatia é uma fatia mais estranha que a outra. Bom, ele tá falando que esse secretário de defesa, secretário de energia, disse que se for revelado, o mundo vai entrar em caos e vai ser um mundo pior do que ele é hoje. Eu não sei. Eu acho que a gente tem que saber a verdade. Se essa é a realidade que a gente vive, eu acho que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber o que tá acontecendo ao nosso redor para tomar uma decisão certa, né? Mas era isso por hoje. Como eu já falei várias vezes, isso aqui é um hobby, então não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta ali o que tu acha. Se a gente ficar sabendo dos ETs e do porquê deles estarem aqui, será que o mundo realmente entra num caos maior do que já está? Não sei, mas fui!